Pacificador estreou e deu o que falar nesse primeiro episódio. Além da cena de suruba ridícula e da solução preguiçosa que foi o retcon da primeira temporada, ainda tivemos o maior downgrade de todos nessa série, que foi a abertura da primeira temporada que saiu de Do you really wanna taste it? Meu Deus. E virou isso daqui. Mas isso me motivou a pegar uma ideia já muito antiga minha de comentar as minhas aberturas de série favoritas. E tem de tudo, tem drama, fantasia, série de herói, série de comédia, suspense. Eu decidi fazer um apanhado das que eu mais gosto e considero as melhores de cada nicho e comentar com vocês depois da vinheta. Mas o que tá acontecendo aqui? Eu virei um personagem animado em 3D? Antes de falar da primeira abertura de série, eu queria rapidamente explicar pra que serve uma abertura. Afinal, hoje em dia você já começa a ver uma série e aparece um botão gigante lá de pular a abertura, como se as aberturas não tivessem mais importância. E eu entendo, eu sei. Eu também uso esse botão quando é uma série que eu já vi, por exemplo. Na verdade, nem sempre, porque eu gosto de ver a abertura pelos motivos que eu vou falar daqui a pouco, mas esse pode ser um dos motivos que me faria pular uma abertura, mas principalmente quando a abertura é ruim. Mas isso é uma parada muito recente, porque até poucos anos atrás nem existia esse negócio de pular a abertura. Mas então, deixa eu responder a pergunta, pra que serve uma abertura de série? O Gaveta fez um vídeo sobre isso há alguns anos, eu acho. Eu vou procurar ele na edição pra colocar aqui pra vocês. Mas ele comenta apenas um aspecto importante de uma abertura, que é te colocar no clima da série. Eu não sei dizer se esse é o principal fator, talvez sim, mas fato é que todo mundo tem a sua própria vida, trabalho, escola, família, problemas, e se você simplesmente der um play e já começar vendo a série, talvez você não esteja com o psicológico preparado pra ver aquilo. Daí, a abertura. Mas antes de continuar, eu queria agradecer você por ter clicado nesse vídeo, e se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder os vídeos novos. Também deixe o seu like e aperte o botão hype aqui embaixo pra você ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas aqui no YouTube, e se você puder, torne-se membro por apenas R$ 1,99, apenas um valor simbólico, mas que me ajuda demais e me incentiva a continuar produzindo cada vez mais e mais vídeos. Ou também, sinta-se à vontade para mandar um valeu aqui embaixo nos comentários com qualquer valor, ou um pix pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela e a sua mensagem pode aparecer no próximo vídeo. Mas continuando, você só precisa de alguns segundos para entrar no clima. É aquela abertura com uma musiquinha que tu fica cantarolando enquanto tá preparando as coisas, pegando um lanchinho para assistir a série, tu já vai se preparando psicologicamente para ver aquela parada. É o mesmo princípio dos estúdios colocarem as suas logos aparecendo antes do filme começar. Eles poderiam deixar pra depois? Poderiam, e inclusive as logos vão aparecer no final de qualquer jeito, mas esses segundos iniciais servem pra te pegar, pra te colocar no clima da parada que você tá se preparando pra assistir. Mas esse é só um dos fatores, porque também existe o aspecto de gatilho emocional, ou seja, é o aspecto psicológico de criar uma conexão com o público de associação. Quando você escuta a abertura de uma série, você não só sabe qual é pela música, mas seu cérebro também faz sinapses, conexões e traz toda uma bagagem de emoções, te dando uma sensação boa, até nostálgica de certa forma. A música, principalmente, ela ativa memórias afetivas. Existe inclusive um conceito na psicologia que se chama condicionamento pavloviano. Ele surgiu com os experimentos de um cientista russo chamado Ivan, óbvio que seria Ivan, né? Enfim, Ivan Pavlov, que descobriu que é possível associar um estímulo neutro a um estímulo que naturalmente provoca alguma resposta. Por exemplo, cachorros começam a salivar quando veem comida, até a gente às vezes. De igual modo, quando você escuta a música de The Office, por exemplo, seu cérebro já dispara emoções que, por exemplo, fortalecem a sensação de pertencimento, de zona de conforto, de se sentir em casa, de se sentir bem no fim das contas. Fora outras coisas como a criação de expectativa. Por exemplo, muitas séries colocaram a abertura depois de uma cena inicial do episódio. Então a abertura te prende pra você querer saber o desenrolar daquilo, o que vai acontecer depois dessa cena. Andy and Dwight are rocking the sales team. I feel very blessed. The Office fazia isso bastante depois de uma piadinha inicial, mas Breaking Bad também. Inclusive, teorias inteiras saíam daqueles 30 segundos, mais ou menos, antes da abertura de um episódio de Breaking Bad. São vários fatores. As aberturas se tornam símbolos coletivos, de grupos, tribos, dando uma sensação de comunidade pros fãs daquela série. Existe o potencial artístico também, o de ritmo e estrutura narrativa. Assim como o fator inicial de te colocar no clima, o clima também pode se dar ao ritmo da série. Às vezes você tá pilhado com escola, trabalho, com problemas
problemas familiares, ou mesmo você tá na sua hora de almoço e quer ver uma série mais dramática, você precisa desacelerar pra poder curtir e entender aquela parada. O oposto também é válido, quando você tá meio pra baixo e quer assistir uma série de comédia, você precisa de um up pra poder entrar no clima da série, pra poder curtir as piadas. Enfim, aberturas de séries são muito importantes, e vale ressaltar que eu não incluí nenhuma abertura de animação nesse vídeo, eu acho que vale um vídeo só pra isso, mas foi por isso que eu acho que foi tão decepcionante a abertura da segunda temporada de Pacificador. Eu sei que o tema são as melhores aberturas, mas tem a ver comparar a abertura das duas temporadas de Pacificador. A série Pacificador não é a melhor série de herói já feita, longe disso, não chega na unha dos pés do Demolidor da Netflix e até de WandaVision mesmo com seus problemas. É muito difícil de você rebater uma aspa dessa. Mas também não é terrível, não é isso que eu tô falando, só que é impossível negar o quão incrível é a abertura da primeira temporada. Ela te colocava no clima maluco da série e era extremamente divertida de assistir. Muitos brincavam até que era um tipo de abertura que era impossível de pular, e eu concordo, eu e minha esposa brincamos várias vezes de levantar e imitar um passo ou outro daquela abertura, fora a música que você fica com ela na cabeça o resto do dia. E por isso foi tão decepcionante ver que eles não só mudaram a abertura da segunda temporada, porque realmente personagens tinham morrido, personagens novos tinham chegado, mas poderia ter sido ou a mesma música com uma outra coreografia, ou exatamente igual, só que com o elenco da segunda temporada. Mas o James Gunn decidiu ir por um caminho diferente. Eu vi algumas teorias sobre o significado dessa abertura da segunda temporada, da letra da música, deles se empilhando no final e tudo mais, como uma metáfora para a situação que os personagens estão nessa segunda temporada, no fundo do poço das suas carreiras, mas também psicológica e emocionalmente na merda também, mas eu não tô nem aí. Eu achei ela péssima, principalmente em comparação com a da primeira temporada. Mas aproveitando o tema, vou deixar linkado aqui em cima o meu vídeo falando sobre o primeiro episódio dessa segunda temporada de Pacificador, comentando a polêmica do Ui do Piuí lá no Twitter e também dos comentários me xingando e tudo mais. Enfim, depois vai lá conferir esse vídeo. Mas eu queria falar também de outras duas séries que tiveram um downgrade parecido. Game of Thrones ocupa provavelmente o lugar de melhor abertura de série de todos os tempos pra muita gente. A música é marcante e impossível esquecer, né? Impossível não cantarolar, mas eu também não poderia colocar a abertura inteira aqui por causa dos direitos autorais das músicas e tal, então... Mas ela passava também a vibe perfeita de high fantasy que a série tinha. Era dramática, mas não demais, tinha um quê lúdico, de mágico, de épico até. Pô, a abertura de cada episódio poderia mudar conforme mudanças ocorriam na série, porque como ela mostrava o mapa dos reinos daquele universo, se um reino vinha e tomava tal lugar, ou se algum lugar era atacado, ou então se acontecia alguma coisa em um lugar específico, isso refletia na abertura também. Mas aí o que House of the Dragon fez? Copiou na cara dura. Eu sei que parece contraditório com o que eu disse no exemplo anterior sobre Pacificador, mas não é a mesma coisa. Aqui é um spin-off, obviamente no mesmo universo e tudo mais, só que era uma outra série. Então eles de forma sem vergonha mesmo colocaram a mesma música pra evocar o mesmo sentimento, a mesma sensação que a gente tinha assistindo Game of Thrones há anos atrás. Eu até que gosto da abertura da segunda temporada de House of the Dragon, acho aquela costura muito bonita. Ela tem alguns spoilers ali, umas mensagens subliminares de coisas que vão acontecer na série ou que já estão sendo programadas pra rolar, o que é muito legal pra galera teorizar. Mas eu não vou negar que me incomodou a forma que eles fizeram, porque eu achei que foi desonesto mesmo. Mas outra série que é meio que uma mistura dessas duas que eu falei, que não era a mesma série, tecnicamente era um spin-off, mas ao mesmo tempo era uma continuação direta da outra, meio que uma nova temporada, enfim, eu estou falando de Demolidor da Netflix e Demolidor Born Again da Disney. Cara, que abertura fantástica, e eu me refiro obviamente ao Demolidor da Netflix. Tanto a música, cara, como o aspecto artístico visual da parada, que se comunicava muito bem com a série em si. Ela te colocava no clima, era linda, mas também era repleta de simbolismos. As esculturas ali vão se formando como se fosse sangue escorrendo. A dualidade do personagem do Matt, que em teoria é um herói, mas que tem as mãos manchadas de sangue. As mãos e o rosto, né? Porque pensa num cara que gostava de apanhar. Aí você tem elementos de Nova York, mais especificamente de Hell's Kitchen. Você também tem a Têmis, a deusa da mitologia grega que representa a lei e a ordem. E obviamente termina com o Demolidor, meio que de costas ali, mas você vendo o chifre saindo do homem, né? Porque o nome dele tem a ver com esse lance do demônio, assim também como o seu uniforme. Pô, essa abertura era brabíssima, velho. Mas aí vem a dona Disney e caga em cima desse legado de todas as formas possíveis. Eu também vou deixar linkado no card aqui em cima o meu vídeo fazendo uma review da série Demolidor Born Again, porque nela eu pude lavar minha alma, falar de tudo que eu detestei naquela série, mas na verdade só ficou uma coisa faltando:
a abertura. Não é que ela seja ruim, entenda bem isso, mas os caras copiaram tudo. Tipo, sabe aquela frase do copia, mas faz diferente? É meio que isso aqui. Tipo, eles venderam pra gente como se essa série fosse uma continuação direta da série do Demolidor da Netflix, e em partes mas eles ignoraram tudo que era conveniente pra história que eles queriam contar e pra esse universo do MCU, como se a série do Demolidor da Netflix já não fizesse parte do MCU, e a abertura é um reflexo dessa mudança. A música tinha que ser diferente, mas lembrar a antiga. E pra quem não reviu ou não lembrava como era a música da série do Demolidor da Netflix, provavelmente achou que era a mesma música. Eles copiaram até a ideia de mostrar os elementos dos personagens da série, da cidade, só que dessa vez ao invés de sangue era como se fosse estátuas de concreto, né, de pedra. Você tem literalmente as mesmas coisas, você tem os personagens, você tem a deusa Themis, você tem a cidade. Cara, impressionante como a abertura de uma série conseguiu parecer sem alma. Mas agora sim, sem dar uma roubadinha pra colocar algumas aberturas ruins que eu gostaria de reclamar, vamos falar sobre aberturas boas de verdade. E eu queria começar com aberturas de série de comédia, mas eu tô falando de aberturas boas de verdade, não me venha com Friends, esse tipo de coisa, por favor. Oh my God! E eu sei que quem gosta da série vai me odiar por ter falado isso, mas tirando a música, que é sim muito boa, muito marcante, a abertura é meio que qualquer coisa, gente, convenhamos. Eu adoro The Office, por exemplo, top 3 melhores séries de comédia já feitas pra mim, mas a abertura de The Office também é qualquer coisa. A música, assim como Friends, é legal, ela é marcante, né, inclusive virou meme recentemente, pra quando alguém fala um absurdo na vida real, aí entra a abertura de The Office como uma forma de piada, né, pra mostrar que, caraca, parece que é The Office isso que tá acontecendo. Mas uma série nessa pegada, sitcom, que tem uma abertura fantástica, é The Big Bang Theory. Veja, eu não estou falando da qualidade da série em si, estou julgando aberturas aqui. Eu revi The Big Bang Theory no ano passado ou retrasado e como envelheceu mal. Ou eu que amadureci e já não vejo mais graça naquele tipo de piada. Mas a abertura não tem o que falar. Tanto em português quanto em inglês ela é excelente. Ela combina perfeitamente com a série, inclusive com o nome da série, né? Ela é como se fosse um resumo da teoria da evolução. Vai aparecendo dezenas de imagens representando a letra da música. E você até pode achar que é fácil, mas não é não. Isso deve ter dado um trabalho gigantesco pra selecionar essas imagens e também pra colocar elas no ritmo certo. Porque ela não pode passar muito rápido a ponto de virar um borrão e você nem entender. Você tem que conseguir olhar aquelas imagens que passam meio que rápido e entender o que elas significam, o que elas representam, e conforme a velocidade aumenta, ela tá representando a explosão do Big Bang, né? Uma explosão de coisas na tela mesmo. Aliás, assunto rápido aqui. Você sabia que é graças ao cristianismo que existe uma teoria que trata o universo como tendo um início? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. É verdade, Georges Lemaitre... O quê? Perdão pela pronúncia, um padre belga e físico conhecido como o pai do Big Bang, foi quem propôs a teoria do átomo primordial, que o universo está em expansão e teve um início, teve um começo, uma origem. Até então, a ciência acreditava num universo sem começo. Inclusive, na antiguidade, filósofos como Aristóteles defendiam que o universo era eterno, sempre existiu. E foi graças a um cristão que começou a defender a ideia de que não, o universo teve um início, o que se alinha com a fé cristã de que Deus criou todas as coisas. Em algum momento, elas passaram a existir, inclusive o próprio tempo. Mas infelizmente a mãe do Sheldon não tinha esse conhecimento para poder ter ensinado para ele, ao invés de ter forçado a religião em cima do menino e ter feito ele odiar o cristianismo. Bom, gente, é hora de comer. Oh, Senhor, queremos agradecer por esta refeição e por tudo que passamos. Mas outra série de comédia com uma abertura fantástica é Silicon Valley. Cara, como eu e minha esposa adoramos essa série. Se você já ouviu falar dessa série, ou se nunca ouviu falar, assiste, vale muito a pena. Inclusive, até hoje é muito boa. Ela não ficou datada, apesar de tratar assuntos de um período muito específico da história. Mas falando da abertura, ela é maravilhosa porque ela tá muito bem inserida no contexto da série. Eles são caras do Vale do Silício, criadores de aplicativo e tal. Realmente no meio do berço da inovação, do desenvolvimento tecnológico. E a abertura mostra meio que isso num estilo de arte meio isométrico. Tendo bastante uma cara de programação, de aplicativo, talvez meio gamificado até. E ela mostra prédios ali com as placas das empresas que fazem parte desse contexto, desse meio da inovação do Vale do Silício. E essa é outra abertura que evolui conforme a série avança. Empresas deixam de existir, então entram novas empresas que substituíram aquela, ou então uma empresa compra outra e a série mostra isso, tipo, a placa ficando maior, tomando a placa da outra empresa. Eu tive o privilégio de assistir
acho que do meio pro final, enquanto a série estava lançando, né, durante a época em que a série estava saindo. E eu achava super divertido ficar encontrando as empresas que apareciam, as mudanças que aconteciam no mundo da tecnologia pelaquela abertura. Mudanças do tipo quando a Google comprou o YouTube ou quando o Facebook comprou o Instagram. E eu achava isso uma metalinguagem muito legal da série. Outra série genial, que apesar de eu deixar aqui na comédia, eu não sei se eu colocaria ela nessa categoria exatamente. Porque pra mim ela é mais um drama com pitadas de humor e até surrealismo, umas viagens muito doidas. Mas eu acho que faz sentido manter ela aqui. E eu estou falando de Atlanta. Que série maravilhosa, mas eu vou me segurar aqui porque eu acho que ela vale um vídeo próprio pra ela algum dia. Porque o foco aqui é aberturas, então voltando pra isso, ela é extremamente simples conceitualmente, mas é um detalhe que dá todo o charme e eu me arrisco dizer que nenhuma outra série já fez igual. Eu provavelmente estou enganado? Sim, me diz aí nos comentários. Pô, a abertura é simplesmente o nome da série aparecendo em algum lugar do episódio. Pô, a abertura da série é simplesmente o nome da série aplicada de alguma forma no cenário ali, de alguma cena do comecinho do episódio. Seja pintada no asfalto, assim como são pintadas as faixas de pedestre, seja pintada na parede ou numa quadra de basquete, ou um bordado no pano da mesa de um restaurante. Cara, é demais isso. E nem sempre tem destaque, às vezes tá rolando alguma outra coisa, pessoas estão passando na frente dessa logo, várias outras coisas estão acontecendo e se você bobear, você nem vê. Atlanta é fantástica. Tem várias séries de comédias com aberturas legais, com músicas marcantes que a gente ficou cantando durante a vida toda, tipo, passa a adolescência e você continua com elas na cabeça, como A Visões da Raven. É, sou eu. Que tinha uma música chiclete que todo mundo cantava. Todo Mundo Odeia o Chris também, outra série que ia evoluindo conforme as temporadas, com os atores crescendo e tudo mais, então eles mudavam a animação, como era feita a abertura, mas mantendo a mesma música. Mas obviamente que não são as melhores aberturas de série de comédia, não é isso que eu tô falando. Eu falei isso porque a última que eu quero comentar, e essa sim é genial, é Um Maluco no Pedaço. Ó, vou tentar cantar aqui com a letra, hein? Now this is a story all about how my life got flipped turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I will tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Caraca, a frase é gigante. Pô, ela não só é uma das melhores músicas de abertura de série da história, fazendo todo brasileiro, que às vezes não sabe nem conjugar o verbo caber, cantar a música inteira, do nosso jeito. E ela começou a dançar. O que você tá fazendo? Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. Ela é perfeita, porque não só faz tudo aquilo que eu falei no início, né, de te colocar no clima e tudo mais, de ser memorável, de ficar na cabeça, de ter uma música legal, mas ela ainda te explica todo o contexto da série. Ela é praticamente um resumo. O Will se envolveu com os caras barra pesada de onde ele morava e foi pra Bel-Air viver com seu tio rico e a família dele. Pô, sem entender a letra, tu via aquela abertura e você entendia exatamente o que estava acontecendo. Você sabia do que a série se tratava. É simplesmente uma das melhores aberturas de série de comédia já feitas. Eu já tô vendo que esse vídeo aqui vai ficar gigante, né? Muito maior do que eu esperava. Eu já tô há mais de meia hora gravando e eu não falei metade da minha lista. Eu provavelmente vou precisar fazer uma parte 2. O que vocês acham? Me digam aí nos comentários e comentem também qual abertura não pode faltar no próximo vídeo. Porque séries dramáticas também têm aberturas fantásticas, como Westworld. Cara, a abertura dessa série era uma parada inacreditável pra mim. E, pô, impressionante como a HBO barra Warner tá nessa lista, né? Pô, eles têm Game of Thrones, Pacificador, Silicon Valley, The Big Bang Theory e agora Westworld. Pra mim, ela não chega a ser tão marcante quanto a de Game of Thrones, mas ainda assim, pra mim, tá muito perto. O problema mesmo foi que a série foi uma decepção logo depois da primeira temporada. Cara, a mistura de instrumentos de corda, né? Você tem o violino, o violoncelo, é linda demais. E aí entra o pianinho, tudo isso enquanto mostra as máquinas daquele universo da série construindo os corpos, fazendo os ossos, os ligamentos, os tendões. É uma abertura lindíssima mesmo. E ela vai aumentando o ritmo da música como se a série engrenasse na ação. E pra mim essa abertura consegue mostrar muito bem isso, de que ela é uma série dramática, mas filosófica até, sci-fi mesmo. Mas também esses momentos de crescente assim mostram que a série vai ter momentos que engrenam em ação, em momentos épicos. Pô, se tu nunca viu Westworld, vale muito a pena. Mas não a série inteira, por favor, não faça isso. Assiste só a primeira temporada, acredita em mim. E tente conter a tentação que você vai sentir de querer ver o resto. Porque pra mim ela poderia ser uma minissérie, ela consegue se resolver muito bem dentro da primeira temporada. Todas as perguntas que ela deixa, os fios soltos assim que você fica se questionando depois que assiste, fica fazendo teoria com os amigos. São coisas muito legais, mas que não precisam de uma resposta. Elas ficam muito bem nesse campo da imaginação. Realmente elas não têm necessidade de uma resposta. Inclusive, quando eles respondem algumas dessas perguntas nas temporadas seguintes,
é de partir o coração. E falando de decepções em temporadas seguintes, Black Mirror. Eu adoro a abertura de Black Mirror, cara. Eu adoro como em 5 segundos de abertura, sei lá, ela consegue arrepiar todos os fios de cabelo do meu corpo. Eu já entro total na vibe da série com aquela abertura. Que pra mim, mais do que dramática, ela beira o terror. Muitos episódios são terríveis, de ferrar com a sua cabeça mesmo. E eu achei impressionante como eles conseguiram transpassar essa sensação dos episódios pra uma abertura tão simples. Até cafona se você parar pra pensar, porque o nome da série é Black Mirror, né, espelho preto, né, mas vidro preto, e a abertura é literalmente um vidro preto quebrando, com uma musiquinha bem curta que cresce e para, né, e ela tá representando a tela dos aparelhos eletrônicos, né, a brincadeira com o celular, mas também o computador, o tablet, enfim, coisas do tipo, mas que como uma boa ficção consegue extrapolar esses conceitos da tecnologia, e com isso fazer todas as críticas cirúrgicas que eles gostavam de fazer. Mas pra mim, Black Mirror morreu depois do episódio especial de Natal. A Netflix pegou e ficou uma bosta. Eu acho que só tem uns 2 episódios que eu considero tão bons quanto os das 2 primeiras temporadas, que eu acredito que possuem o mesmo clima e também qualidade na direção, da ideia do roteiro, do desenvolvimento da história, não sei bem explicar isso, que eu acho que seja até algo meio subjetivo, mas que pra mim é o Shut Up and Dance, que, nossa, cara, que episódio incrível, e muito parecido com a primeira temporada de Black Mirror, e o episódio da Bryce Dallas Howard, que eu também acho bem parecido com a segunda temporada, mais ou menos. O resto, pra mim, jogava fora porque não vale nem o tempo do entretenimento. Mas pra não ficar numa série ruim e terminar com uma série boa também, que obviamente tem uma abertura sensacional, eu precisava falar de Severance. Nossa, mas que abertura fantástica. Que inclusive foi feita por um artista 3D que fazia vídeos bizarros pras redes sociais. O Oliver Lata, conhecido nas redes sociais pelo seu nickname de Extra Wag. Ele já fazia vários vídeos perturbadores em certo sentido, mas que combinavam perfeito com a vibe que a série Ruptura queria trazer. Cara, a musiquinha no piano, o clima bizarro de desconforto, que parece que você está perdido na sua própria mente, tem uma vibe até meio de sonho, que as coisas parecem que não fazem sentido, sabe? Quando um sonho meio que emenda no outro, você tava fazendo uma coisa, depois já tá outra, e tem esse aspecto terrível mesmo. Eu acho ela uma das melhores aberturas dramáticas, né, e até de ficção científica dos últimos anos, e que vai ficar realmente memorável. Tu vê a abertura e já é pego pela vibe esquisita, você já fica com aquela mesma sensação que os personagens têm, mais ou menos. É desconfortável mesmo, como a série quer te fazer se sentir. Eu espero que termine na próxima temporada, porque eu odeio série de mistério que não se sustenta numa boa história e sim ficar trazendo cada vez mais perguntas em cada um dos próximos episódios. Mas eu tenho esperança de que vai dar bom. Eu espero, na verdade. Enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação sempre que um vídeo novo for publicado, e você pode me ajudar demais clicando no like e no botão hype aqui embaixo. Assim você me ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas aqui no YouTube. Torne-se membro por apenas R$ 1,99, apenas um valor simbólico, mas que me ajuda demais e me incentiva a continuar produzindo cada vez mais vídeos. Sinta-se à vontade também para mandar um valeu aqui embaixo nos comentários com qualquer valor, ou um pix por QR Code que tá aparecendo aqui na tela, e o seu comentário pode aparecer no próximo vídeo. Me siga nas redes sociais, é @cabeloverso em todas elas, e aqui na tela estão aparecendo outros 2 vídeos. Um deles, como eu já comentei mais cedo aqui nesse vídeo, é falando sobre o primeiro episódio de Pacificador e da treta toda que deu com o Miguel do Piuí no Twitter, incluindo ofensas à minha pessoa, mas na verdade a você também, porque se você se incomoda com cenas de nudez explícita, você é tratado como inferior, pelo menos segundo o tweet do Miguel e das dezenas de pessoas que concordam com ele. O outro é um vídeo recente sobre as piores adaptações de quadrinhos para filmes de heróis, e se você curtiu esse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desse também. Não se esqueça de comentar se você gostaria de uma parte 2 e aproveita para me dizer qual abertura de série não pode faltar. Enfim, eu espero você no próximo vídeo. Falou!